Olá, mais um vídeo saindo. Hoje eu vou falar de História e Geografia, da atividade que eu propus para vocês, tá? Então, logo lá na página 26, né, nós vamos falar sobre as antigas comunidades. E a primeira atividade que tem na página 26 é você fazer uma descrição. Você imaginar como era seu bairro antes. Se tiver alguém assim bem mais velho em casa, o vovô ou a vovó, que já morou há muito tempo aqui, fica fácil de fazer. Eles podem te dizer como era antes, tá? O que tinha antes das casas? Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Como era aqui antes, né? Então dá, de repente, até para fazer uma pesquisa na internet, se você puder, tá? Mas se não, imagina. Imagina como era antes. O que tinha aqui antes das casas? Será que era mato? Será que era uma floresta? Será que tinha plantação de alguma coisa? Será que tinha bichos? O que será que tinha aqui antes? Se você conseguir descobrir com alguém, você vai fazer um texto, um pequeno texto, falando o que você acha que tinha. Se alguém te disse, você também fala, minha avó me contou que tinha isso, tá bom? E esse é o exercício da primeira página aí, da página 26. Continuando lá no livro, vai ter uma leitura sobre os primeiros grupos humanos. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, tá? E quando a gente assistiu Croods, né? É mais ou menos aquilo que tem no filme, né? Os homens da caverna, as artes rupestres que eles produziam nas paredes das cavernas, né? Como eles comiam, como era o dia a dia deles. Inclusive nessa página aqui, na página 27, tem algumas fotos de vestígios, né, que foram encontrados desse pessoal aí, né, dessa primeira comunidade, as primeiras pessoas que habitaram a Terra, tá bom? Toda essa leitura de pré-história, inclusive nas outras páginas, as páginas seguintes, vão falar da pré-história, né? De tudo aquilo que a gente viu no filme, tá? Das pinturas, dos utensílios que eles usavam, né? Então, façam uma leitura bem caprichada, devagarinho, uma, duas, três vezes a leitura, para vocês entenderem sobre esse assunto, tá bom? Lá na página 30 vai ter atividades sobre essas leituras. Então não tá difícil não, tá? Tem um quadro que você vai preencher sobre os ossos, né? Algumas ferramentas antigas que estão lá nos desenhos e algumas perguntinhas. Você não conseguiu entender, você volta lá no texto, dá uma lida de novo, tá? E aí você responde, tá bom? Essas são as primeiras atividades referente a essa leitura aí, tá? Na página 32 e 33, a leitura já vai falar um pouquinho mais para frente, né? Quando esses homens da caverna aí começaram a cultivar o alimento deles, né? Nós chamamos hoje de agricultura. E também criar os animais, né? A partir do momento que eles começaram a dominar essa técnica, eles já não podiam precisavam sair toda hora para caçar, para procurar alimento. Eles já podiam produzir, né? Então essa leitura vai ser sobre isso, tá? Sobre a agricultura, né? O domínio dessas técnicas de agricultura e de criação de animais. Na página seguinte vai ter atividade sobre isso. Então vamos ler devagarinho, bem caprichado, para poder entender tudo isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Bom, já lá na página 36 e 37, vai começar a falar da formação das cidades, né? Como aconteceu isso. Na página 36 tem uma atividade prática que você não precisa fazer, só se você quiser, tá? Como você tem bastante tempo agora, você pode até fazer, mas não é obrigatório, tá bom? O que eu quero é que você leia bem as próximas páginas, tá? A página 37, a página 38 e a página 39, tá? Que vai falar sobre as cidades, como elas surgiram, por que elas surgiram, tem algum motivo ali, tá? De começar a ter cidades. Que antes era agricultura, a criação era lá na área rural, né? E por que eles deixaram a área rural? Por que motivo? Então ali está falando como foi
as primeiras aldeias, as primeiras cidades e os motivos disso, tá? Dá uma boa leitura nisso, porque vai ter atividades na página seguinte. Na página 40 e 41 vai ter atividades sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção na página 40, exercício número 2, tá? Tá falando que é para você falar um pouco da sua cidade. Então tem um roteirinho ali, tá? Sobre o que você sabe sobre a sua cidade, para você fazer um pequeno texto no caderno. Segue o roteiro, que você consegue fazer esse textinho, tá bom? Falando o que você sabe, o que você lembra, né? A sua mãe, os pais aí podem ajudar nisso, tá bom? A construir esse pequeno texto. Na página 42, tem um textinho falando sobre pesquisa, tá? E ali está sugerindo vocês fazerem uma pesquisa sobre arte rupestre, que foi falado lá no comecinho da leitura. Então, um pequeno texto, vocês podem pesquisar sobre arte rupestre, tá? Faz um pequenininho texto de tudo que você achar. Importante você colocar aonde você encontrou, né? Tem um roteirinho lá que se deve seguir, tá? As etapas dessa pesquisa. E na página 43, também tem uma outra leitura de uma historinha indígena muito legal, com 2 perguntinhas, se não me engano, no final, para você responder, tá? Então, é uma historinha indígena que você vai ler e responder as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, você me fala, tá bom? E anota, porque na volta às aulas a gente vai rever tudo isso e vai fazer uma revisão, correção de todas as atividades, tá certo? Na página 44 e 45 também são atividades de resumo, tá? Um resumo do que foi lido e do que foi feito de atividade, tá bom? Na página seguinte, que é a 46 e a 47, tem dicas de leitura e também um resuminho do que vocês estudaram, tá bom? Mais uma vez eu vou falar, anotem as dúvidas, tá? Pra gente poder fazer rever isso tudo na volta às aulas, tá bom? E assim a gente finaliza as atividades de geografia. Eu vou colocar uns links, tá? Para vocês fazerem pesquisa em alguns museus, tá? Tem bastante dica legal, vídeos legais falando sobre todo esse conteúdo aí, tá bom? Beijo, até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer algumas orientações a respeito do trabalho que eu dei para vocês, tá? A princípio são 4 pesquisas, né, que eu dei para vocês. 2 na área da geografia e 2 na área de ciências, apesar que as 2 vão se chocar, tá? Porque uma tá dentro da outra, elas vão se ligar aí, tá bom? Então, a primeira pesquisa vai falar sobre cidadania, na verdade, né? Era o último assunto que a gente viu em sala de aula, que eu pedi para vocês trazerem o significado de cidadania, né? Que nada mais é que direitos e deveres, né? Nossos direitos e nossos deveres. Quando a gente exerce e a gente cumpre eles, a gente está sendo cidadãos, né? Então, eu coloquei algumas leis para vocês pesquisarem, né? E falar um pouco sobre elas. Precisamos disso, né? Para garantir nossos direitos aí e ser cidadãos, tá? Então, a primeira foi sobre a Constituição. A Constituição é enorme, não é mesmo? Mas eu queria que vocês colocassem o que ela é, quando ela foi feita, por que ela foi feita, tem alguns motivos aí que fizeram essa Constituição. Então, eu quero que vocês, em texto, né, expliquem para mim os motivos. Não precisa colocar toda a Constituição, porque ela é enorme, né? Mas vocês coloquem os principais, vocês leem os principais que vocês acharam interessantes e coloquem, que tem a ver com vocês, principalmente, né? Vocês coloquem aí, tá bom? No livro vai ter citações da Constituição, então teria que ler todo o capítulo para poder pegar as ideias, mas se você conseguir pela internet, que é muito mais fácil, né? Também no livro, na página 35, vai ter sobre o ECA, tá?
que é um outro direito das crianças e adolescentes, tá? Então, tá falando um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, que descobrissem um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Na página 35, 36 e 37 do livro vai estar falando sobre isso. Depois, lá na página 40 e 41, está as outras leis que eu pedi para vocês, que é a lei do Estatuto do Idoso, da inclusão da pessoa com deficiência e da Lei Maria da Penha. São leis importantes, né, que nós temos no Brasil, que asseguram alguns direitos, né? E eu gostaria muito de saber por que elas foram feitas. Tem motivos especiais aí, tá? Por quê? Quando? Como? Tá? Mais pra frente, em sala de aula, a gente vai fazer cartazes, tá? Sobre essas leis. Porque muita gente sabe que existe, mas não entende elas muito bem, tá? E é muito importante que saibam direitinho como elas funcionam, tá ok? Então, esse aí é a primeira pesquisa que eu pedi, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a segunda pesquisa, que é sobre os exploradores da Terra, tá? Embora seja em Geografia e História, você vai encontrar lá no livro de Ciências, na página 26 e 27, tá? Tem ali tudo que vocês precisam, mas seria interessante vocês colocarem na internet para trazer mais itens, trazer mais pesquisa para o trabalho de vocês, tá bom? E é isso, de Geografia e História são essas duas pesquisas, tá bom? Lembrando que pode ser em folha separada. Se for em folha separada, eu gostaria que colocasse capa, com todas as informações de vocês, tá? Tema, nome de vocês, escola, professor, tá? E a bibliografia, onde foi que vocês pesquisaram. Se foi só o livro, coloca o nome do livro no final. Se foi algum endereço da internet, você coloca o endereço da internet, tá bom? Para vocês se acostumarem com os trabalhos que virão por aí, tá certo? Agora eu vou fazer um outro vídeo sobre os trabalhos de ciência.